Bom dia, família vascaína. Aqui é o Cardeal da Colina. Um Feliz Natal a todos aí. E nós vamos falar hoje do Pedrinho, presidente do Vasco. Nosso presidente do Vasco, eu queria que depois que eu falasse tudo o que vai acontecer, e vai ter algumas notícias rápidas também no final aí, contratações, alguma coisa que o Vasco está atrás, mas o principal agora é o Pedrinho. Todo mundo fala que, a maioria que não gosta do Pedrinho, fala que ele fez um mau trabalho. Não fez um mau trabalho, gente. Olha só, o Pedrinho, quando o Pedrinho pegou o Vasco estava falido. A 77 botou o Vasco numa falência no ano passado. O Pedrinho trabalha com austeridade. A austeridade é você comprar, contratar qualquer jogador que tenha a possibilidade de ser pago. Não fazer qualquer coisa na vida. Vou contratar o Pelé. Pô, quanto é que ele vale? Qual é o salário dele por mês? 10 milhões. Não, vou contratar. Mas eu não pago mesmo e deixa tudo para lá. Não. O Pedrinho está fazendo a coisa correta. Há 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, a gente estava chorando por rebaixamento. Hoje nós estamos chorando porque a gente não foi campeão. Olha só onde o Vasco chegou. A gente nunca ia pensar que ia chegar a final de campeonato. Esse ano aqui agora. Ninguém pensava nisso. E nós chegamos no final do campeonato e por pouco nós não fomos campeões. Jogando bem, digam por acaso. Jogando muito bem. Isso a gente fala até dentro da nossa vida particular. Vamos falar de um condomínio, um síndico que o condomínio está devendo a Deus e ao mundo. E ele entra para trabalhar para poder economizar. As pessoas no condomínio querem ver coisas bonitas, embelezamento do condomínio para mostrar para os outros, mas o síndico que entra, que é um síndico administrador, um síndico profissional, o que ele faz? Ele simplesmente economiza e administra a dívida do condomínio. Daqui a pouco o condomínio sai da dívida. E esse condomínio começa a crescer. Aonde ele vai fazer o embelezamento do condomínio? Isso é o Pedrinho. Ele está administrando a dívida do Vasco, conseguiu a recuperação judicial, tá? Domingo agora conseguiu a recuperação judicial, o Vasco já está ok na recuperação judicial. Está fazendo o Vasco crescer aos poucos. E aonde vai chegar, onde o Vasco vai chegar, já está mostrando. Decidimos uma Copa do Brasil. E nós temos que bater palma para ele. Olha só a fala do Pedrinho aqui, que eu achei uma fala interessante, essa fala do Pedrinho. Olha só. Terceiro modelo de gestão. Eu não vou fazer contratações que o Corinthians fez e não honrar os compromissos. Eu não queria falar de outro clube, mas como você citou, eu não vou entrar nem muito mérito do clube, eu vou entrar no mérito do conceito que você... Então ele falou, não vou fazer contratações que o Corinthians fez, mas ele não está falando mal do Corinthians, ele está falando do modelo que o Corinthians está fazendo. Então ele vai fazer, o que ele vai fazer? Vai contratar quem ele pode contratar e quem ele pode fazer. Imagina essas 4 contratações que nós fizemos: Robert Renan, Carlos Cuesta, Andrés Gomes e o Thiago Mendes. Não são titulares do time? Ele não contratou quem ele podia pagar? Ele está adquirindo agora Carlos Cuesta e o Andrés Gomes? E não está tudo ok? A torcida não ficou feliz com o André Gomes e com o Carlos Cuesta, com o Robert Renan e o Thiago Mendes? Todo mundo bate palma para eles? Precisou de muito dinheiro ou precisou de olhar, observar e saber quem vai contratar corretamente para não endividar o Vasco da Gama, que já está endividado, e contratar a pessoa certa e deixar o jogador feliz que recebe em dia também? Aí Pedrinho ainda vem mais aqui, ó. Citou, eu não consigo contratar e não pagar, pô. Não consigo. O torcedor, ele não pode esperar isso de mim. Desculpa te decepcionar, assim, eu não vou fazer isso. Porque eu não estou fazendo isso comigo. Eu estou fazendo isso com a instituição. E se a gente está nesse processo de recuperação, é porque essas práticas foram usadas. Então, assim, me desculpe. O que eu quero falar para o torcedor, assim, eu vou trabalhar muito como eu trabalho, né? Então, galera, vocês estão vendo aqui que o Pedrinho falou que vai trabalhar muito. Ele vai contratar quem ele pode pagar. Então ele pode pagar o Carlos Cuesta, pode pagar o Robert Renan, pode pagar o Andrés Gomes, pode pagar o Thiago Mendes. Retornou o Barros e está voltando o JP, que está jogando muito no Avaí. Estava jogando muito fino da bola no Avaí. E tem alguns jogadores que estão contratando. Então, galera, em tudo na nossa vida, todo processo que trabalha com austeridade, ele é mal visto. Aqui no Brasil, apenas aqui no Brasil. Porque se um síndico trabalha apenas para economizar, para poder ajustar um condomínio, para poder melhorar o condomínio e não ter mais dívida,
e a receita crescer e a despesa diminuir e o condomínio baixar, o pessoal fica chateado, porque para fazer isso vai demorar uns 2 anos ou 3 anos. Isso é o futebol do Vasco. Ele está crescendo um pouco. O Pedrinho está trabalhando com austeridade, contratando quem ele pode, como vai contratar agora de novo. Aos pouquinhos, o Vasco já mostrou as unhas, já chegou na final da Copa do Brasil e ano que vem vai ser bem melhor. E nós não vamos chorar mais com não tá pagando salário, não tá pagando 13º salário. O CT do Vasco é um CT de obra, nada disso. O CT do Vasco tá ok, tá show de bola. A área molhada do Vasco tem 12 piscinas, uma grande e 11 para os jogadores trabalhar, né? A hidro, né? Nós temos hoje um refeitório no Vasco, nós temos uma sala de musculação excelente do Vasco, que a medicina do Vasco trabalha dentro do CT do Vasco. Está crescendo com obras também, mas tudo é aos poucos. Mas voltando assim, então, pessoal, me fala aí, comenta vocês. Vocês concordam com o Pedrinho que está fazendo? Vocês estão gostando? Vocês gostaram, não de perder, mas gostaram onde o Vasco chegou? Ou preferiam lutar contra o rebaixamento? Porque, o Vasco tem que ser vendido. Mas vendido para quem? Me fala quem? A única SAF que deu mais ou menos certo, que também não é essas coisas todas, é o do Bahia, que não deve a ninguém. A do Botafogo está em trancos e barrancos. A do Atlético Mineiro está devendo a Deus e ao mundo. A do Curitiba desceu para a 2ª divisão e está devendo a Deus e ao mundo. Não pode nem contratar a Verrete, que eles estão atrás de contratar. Então a pessoa tem que contratar igual Leila. O Palmeiras não é SAF, mas está aí, ó. Não é o dinheiro da Crevisa que faz o Palmeiras girar, não. É a boa administração. Se você tiver uma boa administração, o time sobe, vai crescendo. E isso aí o Vasco está tendo com o Pedrinho. Então a gente tem que ter paciência e calma, que nós vamos chegar lá, certeza absoluta. A gente não pode ficar escutando um monte de mimimi, de um monte de influenciadores, YouTube que for, xingando que o Vasco perdeu. Não, o Vasco não perdeu não. O Vasco é vitorioso. Hoje eu estou reclamando. Claro, eu queria ser campeão. Eu estou reclamando hoje que o Vasco não conseguiu ser campeão. Eu não estou reclamando, olha só. Estou reclamando que o Vasco disputou um campeonato, uma final, que foi visto no Brasil todo, onde todos os repórteres do Brasil estavam falando do Vasco da Gama. E com medo de o Vasco ser campeão, porque o Vasco jogou mais que o Corinthians no primeiro jogo e jogou de igual para igual no segundo, e no segundo, e a partir do 20º minuto, o Vasco tomou conta do jogo. Então, galera, comenta aí, se vocês querem um Vasco desse jeito. Agora, a SAF, ela automaticamente, ano que vem vai ter eleição. Pedrinho quer um Vasco direito, o Pedrinho quer vender, mas tem que ser um comprador bom. Não é uma 777 da vida jogar sem compra. Aí o cara tem bastante dinheiro, mas o cara não tem nada de futebol, o Vasco vai descer, pô. Entendeu? O Vasco vai receber agora a Liga, a LFU, né, a LCU, a Liga dos clubes aí, aumentou em 453 milhões para cada clube. Entendeu? O valor de televisionamento, só de televisionamento. Entendeu? E o Vasco está no meio deles também. Entendeu? Então a gente tem que ter paciência. O patrocinador Marcha do Vasco cresceu muito. E nós temos que ter paciência também. Então vamos ter paciência, vamos chegar lá. Pode ter certeza absoluta. Galera, falando de paciência, olha só. Vasco tenta empréstimo com opção de compra do Orhan Rojas. Vasco está próximo de contratar Orhan Rojas, meia ofensivo que estava emprestado ao Necaxa até agora, né? Jona pertence ao Monterrey e tem vínculo com o clube mexicano até 30/6 de 2028. Galera, esse Orhan Rojas é um cara muito bom de bola, habilidoso demais, ele é um meio atacante, é rápido. Outra notícia rápida aqui, vamos lá. O Vasco conversa com o Alex Saldívida, está avançada. Alex Saldívida provavelmente jogará pelo Cruz Maltino na próxima temporada. Apuramos que as conversas entre o Vasco e Colo-Colo, o zagueiro de 23 anos. Então, o perfil que o Vasco está pegando são jogadores dessa idade, de 23, mais ou menos essa idade, tá? Aqui, ó, o Vasco tem interesse na contratação do Alcide Benite, lateral direito do Guarani do Paraguai também. Também é um bom jogador, também vi jogar, excelente jogador, muito bom jogador. E nós temos aqui que o Tietê está na lista negociável para 2026. Isso são notícias rápidas daqui que eu estou colocando para vocês, tá? Outra aqui, Vasco faz sondagem pelo Pierre, ex-Fortaleza, excelente cabeça de área se vir pro Vasco, Pierre, tá bom? Então, galera, Feliz Natal para vocês, canal Cardeal da Colina. Pensa bem, comenta o que eu comentei, se vocês querem um time de qualquer jeito, ou um time trabalhando com austeridade para chegar forte ano que vem, 2026 e 2027. Valeu? Fui, galera!